Pronto, tá lá. Bom, pessoal, eu vou continuar com aquele tema que eu preguei há mais ou menos 2 meses atrás, que é o tema do doce e amargo. Alguém estava aqui nessa pregação? Doce e amargo, tudo bom? Então é bom, a gente vai continuar explorando o tema, né? Eu acho um tema muito relevante para nós, como cristãos. Então, rapidamente aqui, já vou passar o contexto da pregação, se alguém não estava aqui, né? No dia 21/9, a gente pregou sobre o tema doce e amargo, né? A gente vai tentar expandir esse tema um pouco mais hoje. É um tema muito, como é que eu vou dizer? É um tema bastante prático, né, na vida dos cristãos, porque a gente não se dá conta, né, que a vida cristã tem esses 2 aspectos. Um aspecto doce, mas também tem um aspecto amargo. E talvez eu vou focar um pouco mais no aspecto do amargo, né? Que é uma parte que a gente não gosta muito de falar, a gente prefere, né, falar das coisas boas, daquilo que agrada, né? E a gente normalmente deixa o lado amargo de lado, né? Bota debaixo do tapete. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Rapidamente, né, o tema da pregação, quando a gente falou sobre doce e amargo, eu falei sobre 3 relações também, né, com Deus. Então, a gente adora um Deus que é um Deus único, mas que ele se apresenta em 3 formas, né, 3 pessoas. E a primeira, né, que a gente colocou lá foi a questão de Jesus, né, que é estar em Jesus, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim... Peraí, desculpa, deixa eu colocar aqui. Pronto, aqui. Então, a gente estudou lá no livro de João, capítulo 15, né? Que foi o principal tema. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim ou nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, a principal relação que nós temos com Jesus, né, o papel de Jesus na Trindade, é da gente estar nele. Lembra que a gente falou sobre isso? Então é a relação de a gente permanece nele e ele permanece em nós. Então Jesus, ele é que nos permite a conexão com Deus, tá? E isso é uma coisa muito boa, né? Você pensar assim, puxa, Jesus me salvou, meu Senhor. É uma relação muito gostosa. Eu costumo falar que essa é uma relação do lado doce que a gente tem, né? Porque ele morreu na cruz por mim. Tudo de bom, né? A gente não precisa se preocupar muito com isso. Então, é aceitar Jesus. Depois tem a relação com o Espírito Santo. Aqui tem a ver com dar frutos, né? O Espírito Santo também, ele né, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Puxa, quando eu estou cheio do Espírito Santo, uma beleza também, né? Muito bom, parece que a gente pode enfrentar qualquer coisa, né? Quando a gente está cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo também, eu costumo dizer que a relação com o Espírito Santo também é o lado doce, né, do nosso relacionamento com Deus, certo? E então, mas tem essa relação com o Pai, né, que a gente fala, né, que como fala lá em João 15:2, né, que ele limpa, né, ele poda tudo aquele que dá fruto para que dê mais fruto. Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. O nosso tema principal é sobre poda, tá? Como que isso acontece na vida de um crente, tá? Então a gente sabe, né, no Velho Testamento já falava sobre isso lá em Isaías 18:5, porque antes da cega, quando o renovo está perfeito, as uvas verdes amadurecem, então podará os sarmentos, tirará os ramos e o cortará. Então a poda, ela tem a ver com essa remoção daquilo que é desnecessário na vida do crente. E muitas vezes a poda, ela é dolorida, né? Certo? Quando Deus vai nos podar, é o momento que eu costumo falar que é o lado amargo da vida cristã. Então a gente vai tentar hoje explorar um pouco mais esse tema, tá?
para a gente poder entender, diante da palavra de Deus, como é que é esse processo da poda. Tá? Toda poda ela é amarga, né? Então a Bíblia fala muito sobre isso. Eu peguei 3 passagens aqui. Peraí. Aqui, ó. Toda poda ela é amarga. Então lá fala em Hebreus 12, fala assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Eu gosto muito dessa passagem, né? Porque ele lembra a gente que quando a gente, como pais, ama nossos filhos, a gente disciplina, né? Se a gente deixar eles assim, tudo solto lá, né? Aí, na verdade, é falta de amor. E com Deus é a mesma coisa, né? Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. Então, é um privilégio, na verdade, né? Se a gente for pensar, ser disciplinado pelo nosso Senhor. Depois ele fala também em Hebreus, né? Continuando ali, Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, né? No momento da disciplina, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto, olha lá, de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. E lá no Velho Testamento também fala, né? Em Salmo 119. Na verdade, tem tantas passagens na Bíblia que falam sobre essa questão da disciplina, do amor de Deus. Peguei só alguns aqui para ilustrar, né? Então lá em Salmo 119 fala assim: antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Então é o salmista, né, dizendo do privilégio que ele teve de ser castigado, de ser disciplinado por Deus. Bom, aqui começa onde eu realmente quero chegar, né? Existem 2 tipos de poda na Bíblia, tá? 2 tipos principais que estão ali em João 15, 2. Então, João 15, 2 lê assim: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Eu já coloquei a palavra em grego ali para a gente vai ter que entrar um pouco nessa questão do grego, tá? Para a gente entender essa passagem, tá? Então, vem a palavra airo. Então, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda. Tá vendo? A palavra ali é catairo. Airo e catairo são 2 palavras que são relacionadas. Tá vendo que aquele finalzinho airo é o mesmo? Então, é como se fossem 2 tipos de poda. Então fala assim: todo ramo que dá fruto, ele poda, catairo, para que produza ainda mais. Tá? Então, de cara, existe uma poda que a gente chama de poda de correção, que é o airo, né? Então, quando há pecado, quando há orgulho, desobediência, atitude que nos afastam de Deus, ele nos corrige com amor, né? Por quê? Porque lá em Hebreus a gente acabou de ler: o Senhor disciplina quem ama. E tem a outra poda, que é a poda de frutificação, que é a catairo, né? Então, mesmo quando estamos indo bem, né? A gente está bem, está andando com Deus, Deus pode nos podar, né? Para que frutifiquemos ainda mais. Isso é muito importante. Isso pode envolver desafios, mudanças, perdas que nos levam a um novo nível de maturidade, né? Então, a gente vai falar sobre esses 2 tipos de poda na vida de um crente, né? O airo e o catairo. A primeira coisa que a gente tem que tirar a dúvida aqui, porque durante séculos, né, esse versículo criou muita celeuma. Então vocês imaginam qual que é a celeuma que ele criou, né? Já vou colocar para vocês: perda de salvação, né? Por quê? Se você olhar ali, né, todo ramo que estando em mim, quer dizer, o ramo estava em Jesus, não era um galho seco que estava no chão ali, separado de Cristo, certo? Não dá fruto,
o que acontece? Ele corta. Então, quando você lê essa passagem pela primeira vez, qual que é a sensação que você tem? Perda de salvação. Certo? Justo? Justo. Tá? Então a gente já vai trabalhar um pouco essa questão. Por isso que eu falei, hoje a gente vai ter que entrar um pouquinho na questão do grego, tal, tá? Para a gente poder entender a diferença entre airo e katairo, que são duas palavrinhas do grego, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. A poda de correção, que é o primeiro, né? Que é a palavra airo. A palavra airo no grego tem os seguintes significados principais. O primeiro significado é levantar, erguer, elevar, tá? Por exemplo, eu vou levantar alguma coisa do chão, vou pegar alguma coisa que está no chão e levanto. Esse é o significado de airo, é elevar, erguer, tá? E o segundo significado, que também é do grego, né? É remover alguma coisa que está no caminho. Que na verdade é muito parecido, né? Se você falar, tem uma pedra no caminho, eu fui lá, levantei a pedra e eu carreguei essa pedra, eu tirei ela, removi ela do caminho. Tudo bem? Deu para entender o significado original do grego? E é por isso que em algumas traduções, na verdade eu pesquisei isso, né? Na maioria das traduções em português, se você for ver NVI, né? Se você gosta lá do Almeida, tá tudo dessa forma aí, corta, tá? Corta, remove, e é isso aí. Então a gente precisa entender um pouco mais. A gente precisa entrar um pouquinho mais na mente, certo? Do cara que está escrevendo essa passagem. Quem é que escreveu esse versículo aí? Foi João. Certo? João 15:2. Então foi ele que escreveu. Ele era o quê? Ele era um judeu. Certo? Ele entendia de videira, essas coisas? Provavelmente sim, né? Ele vinha. Você vai para a Judéia, tem muita parreira de uva. Então eles entendem essa questão. A gente é que não entende, né? Quem já cuidou de uma parreira de uva aqui? Acho que quase ninguém, né? Certo? Mas é por isso que a gente precisa entender um pouquinho do contexto. Quer dizer, o que está acontecendo de fato naquela situação, naquele mundo dos hebreus, tá? Então vamos lá. Duas interpretações possíveis. A primeira é cortar, que é a tradução tradicional que todo mundo vê nas Bíblias. E a interpretação aqui é que Deus ele vai remover os ramos infrutíferos, quer dizer, perda de salvação mesmo, né? Pessoas que estão em Cristo apenas com nome, mas não produzem fruto, ele vai tirar. Essa é a ideia, tá? Então isso pode ser visto como um ato de julgamento e perda de salvação. A segunda interpretação, e eu gosto mais dessa, tá? É essa de levantar e carregar, tá? Como é que funciona essa interpretação? Ele fala assim, ó, Deus, ele pega e levanta o ramo que está no chão, que está caído, que não está dando fruto, tá? E talvez porque ele está no chão, né? Ele está lá coberto de lama, ele não consegue dar fruto. Então você levanta ele do chão, reposiciona ele para que ele possa frutificar. Tudo bem? Deu para entender as duas diferenças de interpretação? Tá? E essa visão é uma visão mais pastoral, mais restauradora, e mostra o cuidado de Deus em ajudar o cristão que não está frutificando a voltar a dar fruto. Tá? Bom, agora a gente tem que ver uma coisa, né? O que é a videira? Vocês têm que lembrar disso, né? Pequeno detalhe. Uma videira, ela não é um carvalho, né? Uma videira, ela não é uma palmeira que vai subindo ali. Uma figueira, ela é uma trepadeira. Certo? Alguém já viu videira? Ela é uma trepadeira. O que significa que ela é uma trepadeira? Né? Uma trepadeira, tipicamente, se não tiver alguma coisa para ela trepar, né? O que acontece com ela? Ela fica no chão e ela vai dar fruto? Não. Esse aqui é o detalhe. Ela não vai dar fruto. Então, a interpretação que a gente tem daquela passagem tem que estar coerente
e condizente com a situação real da trepadeira, né? Uma trepadeira não é um coqueiro, né? Coqueiro é diferente, ela vai lá, cresce lá, daqui a pouco ela vai lá dar o fruto, né? Ela não precisa. Agora a trepadeira não, ela precisa ter um suporte. É por isso que eu coloquei uma figurinha ali de como que normalmente é uma videira, né? Eles colocam assim, eles deixam assim os ramos na horizontal e depois eles deixam lá tipo uns arame lá, né? Para ela poder ir subindo e ficando reta para ela depois poder dar os frutos, tá? Então, para dar fruto, né, uma trepadeira, ela precisa estar distante do solo. Uma trepadeira que tá no solo, que está ali jogada no solo, ela não vai dar fruto. Então, eu gosto muito mais dessa questão. Eu gosto muito mais dessa questão do que eu falei para vocês aqui, dessa versão do levantar e carregar, né? Porque para mim faz mais sentido diante do que é uma trepadeira e como que ela funciona de fato, tá? Bom, então vamos lá. Afinal, airô é cortar ou é levantar? Né? Eu vou responder para vocês, provavelmente aos dois. E aí é que entra o ponto que eu queria fazer sobre a nossa vida espiritual. Por que eu falo que é os dois? Né? Porque, na verdade, as duas formas, as duas situações eu vejo que estão corretas, né? E qual que é o problema quando você ouve uma resposta? É os dois, né? Aí vem um pouco da nossa cultura, tá? O Brasil, ele é tipicamente o que a gente chama uma cultura grega, né? O que é uma cultura grega? Uma cultura grega, os gregos, né? Eles são muito baseados em racionalismo, razão e lógica, certo? Então, a gente valoriza muito a razão, a gente valoriza muito a lógica, pensamento abstrato, a busca pela verdade por meio de uma especulação filosófica, né? É muito comum isso dentro das nossas igrejas também. É por isso que a gente tem esses problemas de será que perde salvação? Será que não perde salvação? Né? Será que, né, predestinação ou livre-arbítrio? Umas coisas assim que é muito comum a gente ficar ouvindo nas igrejas, sabe? A gente fica discutindo teologia, tá? Então, eu vou aproveitar essa questão, né, para já tratar desse problema dentro da nossa igreja, certo? As igrejas brasileiras, elas são muito racionais, elas são muito gregas, tá? O João, ele não era grego, ele era judeu, então ele tinha uma cultura hebraica, tá? Como é que funciona a cultura hebraica? A cultura hebraica não é baseada em racionalismo e lógica, ela é baseada em revelação e relacionamentos. Então, para o judeu, o que interessa é, né, o meu conhecimento, ele vem da revelação de Deus. Deus me revelou isso, né? Ele é baseado na minha experiência, no meu relacionamento com Deus. Então, a verdade, ela é relacional, ela não é racional. Por isso que essa questão que muitas vezes as pessoas levantam, né? Mas perde salvação ou não perde salvação? Não é assim? As pessoas ficam muito preocupadas com isso. Por quê? Porque isso é uma questão lógica, é uma questão de razão. Então, se perde salvação, né? Eu não posso acreditar num Deus que perde salvação, ou eu não posso andar com um que não perde salvação, né? Que é predestinado. Como assim? Isso são só abstrações lógicas, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava discutindo isso com o Benjamin esses dias, tá? E Benjamin chegou para mim e perguntou, né? Outro dia, falou assim: pai, né?
Deus pode criar uma pedra tão grande que Ele mesmo não possa carregar? Quem já fez essa pergunta? Seja sincero. Seja sincero, eu já fiz. Benjamin fez, ele chegou todo, sabe, da escola, não sei, o professor fez essa pergunta para ele, né? Isso é o típico pensamento grego, né? Certo? Imagina, Deus, Ele é onipotente. Será que Ele pode criar uma pedra tão grande que Ele mesmo não possa carregar? Né? A pergunta aqui é: que vantagem Maria leva? Né? Vamos deixar bem no português, né? Eu fico imaginando, certo? Eu fico imaginando um Deus, né, que se preocupa se Ele pode criar uma pedra tão grande que Ele mesmo não possa carregar. Fala assim, esse Deus deve ser um idiota, né? Deve ser uma coisa muito infantil, porque senão, né? Na verdade, esse problema do Deus que pode criar uma pedra tão grande que Ele mesmo não possa carregar é o que a gente chama do paradoxo da onipotência, certo? Então, imagina, eu cheguei a falar assim, eu não posso acreditar num Deus, certo? Que não possa criar uma pedra tão grande que Ele mesmo não possa carregar. Não é verdade? Mas tem muita gente que pensa assim, né? Né? Eles são tão racionais, eles são tão ligados à lógica, que falam assim, não, eu não posso acreditar num Deus que não possa criar uma pedra tão grande que Ele mesmo não possa carregar, não é verdade? Quer ver um outro paradoxo? Esse é um paradoxo temporal, certo? O que veio antes? O ovo ou a galinha? Né? Você imagina? Aí a pessoa fala assim, não, eu não posso mais comer ovo ou galinha enquanto eu não resolver esse paradoxo. O que você vai falar para a pessoa? Você é louco, né? Eu vou deixar de comer ovo ou galinha só porque eu não consigo responder ao paradoxo do ovo ou da galinha? Né? Mas tem muita gente que faz isso. Talvez não com ovo e galinha, né? Mas com coisas do tipo assim, perde salvação, não perde salvação, né? Certo? Deus não pode criar uma pedra tão grande que Ele mesmo não possa carregar. Coisas assim. Por quê? Porque na verdade a falha não está em Deus. A falha está na lógica, porque a lógica não é perfeita. A própria lógica cria paradoxos dela mesma. Então, o problema está em Deus? Não, o problema está na lógica, certo? Então, aqui, eu estou trazendo esse problema, por quê? Porque isso, na verdade, muita gente, né? Muita gente se perde na sua fé, tá? Por causa de paradoxos como esse, né? Esses dias mesmo, tá? Semana passada foi a semana, como é que é? Não, é comemoração lá dos presbiterianos, que eles falam lá da reforma. Aí tem um amigo presbiteriano, né? Certo? Claro. E aí a gente estava conversando tal sobre as 5 solas. Alguém já ouviu falar das 5 solas, né? E aí ele estava me falando que ele, como é que é a história? Lembrei. Ele estava me falando dos católicos. Ele falou assim, não, católico não pode se salvar. Eu falei, mas por que não, né? Porque eles não obedecem às 5 solas, né? E principalmente ele estava pegando nesse negócio do sola Cristo, né? Que é só Cristo salva. Não, o católico não pode se salvar porque eles acreditam em Maria, né? E aí a gente entrou num debate teológico lá, né? Eu falei assim, rapaz, essa eu não vou perder não, né? Por quê? Porque o argumento dele, né, é que a pessoa não poderia se salvar, né, porque se ela não entende que é só Cristo, né, que é só lá, que é só Cristo, ele não vai poder se salvar, né?
Aí eu falei para ele assim, mas David, quando eu me converti, quando eu aceitei a Jesus, eu não entendia nada de doutrina, nada de teologia. Eu só comecei a me relacionar com Deus, né? Isso foi há 37 anos atrás. E depois, em 37 anos, eu fui aprendendo, eu fui entendendo essas coisas foram fazendo sentido para mim. Mas eu falei assim, gente, se eu dependesse, né, de saber doutrina para me converter, eu não, até hoje eu não estava, né? Porque não é isso. Nosso Deus é um Deus relacional. Ele quer que a gente venha, né, e comece a se relacionar com Ele, independente do que você acredita, independente do que você crê, se você acredita em período de salvação, se você não acredita, se você acredita que Deus pode criar uma pedra tão grande que Ele mesmo não possa carregar ou não, né? Isso não é importante. O importante para Deus é começar o relacionamento. E depois, ao longo do tempo, Ele vai te ensinando essas coisas. Ele vai te explicando, Ele vai, né? Então, o ponto que eu queria trabalhar hoje com vocês é isso, né? Ele é o Deus que levanta. Ele é o Deus que vai pegar a gente quando a gente ainda estava lá na terra, ali jogado, todo sujo, não estava dando fruto, e Ele vai e nos levanta. Esse é o primeiro passo, né? É a primeira poda, sabe? Ele vai pegar a gente, Ele vai tirar aquilo que não presta, as sujeiras da nossa vida, desde que a gente tenha vontade de se relacionar com Ele, só isso, né? Venha do jeito que você vier, do jeito que você tiver, não se preocupe, né? Eu preciso primeiro resolver essas coisas da minha vida para depois me relacionar com Deus. Não, Ele é aquele que vai pegar a gente da terra, da lama, né? Quando a gente não está dando frutos, e Ele vai começar o processo de poda, mas é uma poda, a primeira parte da poda é uma poda onde Ele nos carrega, tá? Por isso que eu coloquei aqui, né? Se você olhar aqui, eu gosto muito. Deus, Ele é tão, sabe, tão além de nós, né? Olha lá, olha o significado da palavra airo: erguer, levantar, elevar, levar embora, remover. Mas olha ali, ó, pode significar carregar ou levar sobre si. Não é lindo isso? Olha o significado, ele é muito mais, o airo é muito mais profundo do que a gente pensa. Se ele não está dando fruto, corta aí, tira ele. Deus, ele coloca a palavra certa. A gente é que traduz levianamente. Essa palavra é tão mais profunda, né? Olha, Ele nos carrega, Ele leva sobre si. Não foi isso que Jesus fez? Levou sobre si os nossos pecados. Então a primeira poda, né? A poda de correção tem a ver com Ele. Ele foi podado na cruz. Ele sofreu. Então é muito mais profundo do que a gente normalmente entende essa passagem, tá? Então as duas interpretações, né? A primeira, cortar, e a segunda, levantar e carregar, as duas estão corretas, tá? Porque também é verdade, se Ele te carrega, se Ele faz, e você não continua dando fruto, eu também creio, pela própria palavra de Deus, que em algum momento Ele pode também te cortar. Para mim são as duas coisas. O importante é o quê? É o relacionamento que a gente tem com Deus. Como que a gente está se relacionando com esse Deus que na verdade é maravilhoso, né? Então, eu também não acredito que seja assim, ó, uma vez salvo, sempre salvo. Levantei a mão, me batizei e agora estou salvo.
Não. Então, para mim, as duas coisas são verdadeiras. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, a cultura hebraica ela é relacional, como eu falei, como Deus se relaciona com os ramos que estão nele e não dão fruto, né? Pode levantar, pode carregar, pode até cortar. E é o que essa palavra significa. São várias coisas que ele pode fazer. Tá? 2 Timóteo 2,13 fala: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Né? Então, essa é uma passagem que eu reputo importante para quem acredita que Deus não pode criar uma pedra tão grande que ele mesmo não possa carregar. Né? Isso aí é problema seu, é sua lógica que está errada. Ele permanece fiel, né? Ele é Deus, ele permanece Deus, ele é Deus onipotente, né? Apesar de todas as esquisitices que a gente faz e a gente tenta, através da nossa lógica, né, desprovar ele. Então, e depois tem a poda da frutificação, que é a palavra catairo, né? Essa é aquela poda que Deus vai fazer para a gente quando a gente já está dando fruto e Ele quer que a gente dê mais fruto, né? E está tudo certo, né? Então, o que acontece quando a planta ela é podada? Isso é muito importante também, né? Quando você poda uma planta, principalmente videira, né? Porque se fosse uma jabuticaba era diferente, tá? Por isso que ele não usou jabuticaba, né? Não é a parábola da jabuticaba, é a parábola da videira, porque a videira, não sei se vocês sabem, uma vez que ela deu fruto num ramo, ela não dá mais fruto. Café é assim também, por isso que café tem que ser podado, né? Quem conhece café, talvez aqui na nossa realidade seria a parábola do café, né? Se fosse aqui na nossa região. Mas o café também é a mesma coisa, tem várias plantas que são assim, e outras que não, jabuticaba, tal, aí é diferente. Ele consegue dar fruto no ramo que já deu fruto, né? Mas no caso da videira, tudo aquilo que ele já deu fruto, né? Ele tem que ser podado para que dê mais fruto, né? Que é o estímulo ao crescimento de novos frutos. Então, quando a gente corta uma planta, tá? Especialmente os velhos ramos, aqueles que estão improdutivos, a planta ela redireciona a sua energia para os novos brotos. E isso resulta em novos caminhos de crescimento, com ramos mais fortes e produtivos. Por que eu falo isso? Na igreja isso é verdade também, né? Uma igreja, ela tem que estar sempre o quê? Se renovando, ela tem que estar sempre criando novos ramos, ela tem que estar sempre cortando os ramos antigos, sendo desafiada, sendo trabalhada por Deus, tá? Para que ela possa crescer e continuar dando fruto, certo? A poda, ela remove partes que consomem energia sem produzir fruto, e permite que a seiva e os nutrientes sejam melhor distribuídos para os ramos saudáveis, né? E também a poda, ela tem uma outra característica também, que é ela abre espaço para trazer luz e melhorar, né, a ventilação, que é uma parte essencial aí para poder produzir fotossíntese. Então, a poda, ela é necessária, certo? Toda igreja que quer dar mais fruto, ela vai poder ser podada. Só que a poda, ela é também, ao mesmo tempo, ela é dolorida, ela é amarga, ela não é agradável. Na hora que uma planta está sendo podada, eu imagino que não é alguma coisa boa para ela, né? Mas Deus sabe que ela precisa ser podada para criar novos ramos, para poder dar mais fruto. Então, aqui para a igreja, né? O que significa para Betel essa poda? Eu vejo que é a gente sair para o mundo, né? Porque eu não sei se você lembra, mas eu preguei aqui, uma vez eu preguei sobre as 3 árvores de Israel também, né?
A gente falou sobre a videira, depois a gente falou sobre a oliveira, que é o relacionamento dentro da igreja, né? E depois a gente falou sobre a figueira, que é você sair para o mundo, é o relacionamento com os não cristãos, né? Geralmente, eu vou falar para vocês, relacionamento com Deus, claro, é um relacionamento muito gostoso, né? Relacionamento entre irmãos, quando as pessoas estão no Espírito Santo, também é uma coisa muito boa, né? Mas geralmente, relacionamento com pessoas que não têm o Espírito Santo é onde a coisa aperta, né? Onde a gente vai experimentar esse lado amargo, e é onde a gente vai ser podado, tá? Então, o desafio que eu vejo para a igreja, para Betel, é que como igreja a gente tenha esse desejo de ser podado, esse desejo de ir para o mundo, relacionar com pessoas que não têm Cristo ainda, e que através da nossa vida essas pessoas passem também a ter relacionamento com Deus. Isso eu digo que é a maior poda que a gente vai ter, né? Que aí não é aquela poda do airo, né? Que é a gente ser levantado, mas é essa poda do catairo, quando a gente sai para o mundo e a gente decide ser podado para dar mais fruto, né? E para isso aí. Então, algumas conclusões só para a gente fechar. Aplicação espiritual, né? Na vida cristã, a poda de Deus pode representar a remoção de hábitos, atitudes, relacionamentos que impedem o crescimento espiritual. Aqui né? Que é o airo, que é quando Jesus, Ele mesmo, né? Deus, Ele mesmo vai nos levantar, vai nos carregar, né? Vai nos colocar de forma elevada para que a gente possa começar a dar fruto. E aí tem a poda, que é o catairo, que é a criação de novos caminhos, novas oportunidades, ministérios, formas de servir e novos relacionamentos saudáveis, né? Então, é o redirecionamento da energia espiritual para áreas mais frutíferas da vida. É por isso que eu vou terminar aqui, né? E todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então esse é o meu desejo, né, para essa igreja, que essa igreja possa cada vez, né, tá sendo podada por Deus, né, para que ela possa dar mais frutos, para que ela possa, né, realmente ser usada por Deus aqui na cidade de Bastos, para que muitas pessoas venham a conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado, Tsei. Que bênção, né, irmãos? Podermos contar com o irmão Tsei para trazer mais um pouco do que Deus tem falado com ele. Espero que Deus tenha falado com cada um de nós também, essa profundidade, né, de entendermos que não é cortar fora somente, mas sim carregar-nos. Então, nessa manhã, eu gostaria de desafiar cada um, né, se você se sente caído de alguma forma, né, se você sente que algo você deixou de desejar diante do Senhor, que você tivesse essa convicção que Ele está aqui para te carregar, para me carregar, né? Primeira coisa que nós vamos orar nesse sentido. Segunda coisa que eu gostaria de que orássemos é que, se você está passando por alguma coisa que você não entendeu, de repente estava tudo certo e alguma coisa deu uma travada, né? Alguma decepção, alguma perda, alguma coisa que atrapalhou, que você possa enxergar a graça de Deus, né? Talvez é o Deus, é o Espírito Santo trabalhando no nosso interior para que nós possamos, de alguma maneira, frutificar em alguma coisa que nós não estamos enxergando ainda. De repente você mudou de setor, mudou de trabalho, mudou o ambiente de trabalho, de amigos, né? Algum relacionamento não deu certo.
vamos entender que é uma poda do Senhor em nossas vidas, para que possamos desenvolver em alguma outra área. Amém, amados? Então, nessa manhã, que possamos entender a graça de Deus, né? O Deus, Ele já fez tudo por nós, Ele nos carrega, Ele está disponível a nos carregar. Então, que possamos confessar algumas falhas que nós temos tido com Deus, né? Alguma falha de busca de relacionamento, alguma falha de busca de edificação. E segunda coisa, confiança, né? Ele está aqui para nos desenvolver em alguma outra coisa. Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, muito obrigado pela vida do Tsem, que tem se disposto a vir de Marília até aqui para nos abençoar, compartilhar o pão que o Senhor tem dado nas mãos dele. Pai, que esse alimento possa transformar as nossas vidas nessa manhã, possa nos desafiar, da mesma forma que foi pregado aqui, nós temos a consciência da Tua graça, que o Senhor já fez tudo para nos carregar, Pai. Nós confiamos no Teu amor, nós confiamos que o Senhor nos perdoa e o Senhor está disponível, à medida que nós nos arrependemos de nossos pecados, à medida que nós deixamos o nosso orgulho de lado, à medida que nós reconhecemos as nossas falhas, o Senhor está disponível a nos carregar. E a segunda coisa é que nós queremos confiar na Tua bondade, independente das circunstâncias que estamos vivendo, das circunstâncias que acontecem ao nosso redor, nós queremos confiar que o Senhor está promovendo o nosso crescimento espiritual. Eu peço a Tua bênção, a presença do Teu Espírito Santo sobre cada pessoa aqui, sobre cada lar aqui representado, que o Senhor possa edificar, que o Senhor possa dar crescimento. Nós não queremos ser ramos ligados à videira que não frutificam. Nós queremos ser os ramos frutíferos. Por isso, Pai, que o Senhor possa trazer esse encorajamento, esse renovo sobre as nossas vidas. Por isso nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, nós reconhecemos a Sua soberania, nós confessamos diante do Senhor as nossas falhas, aquilo que nós tivemos retido diante do Senhor, aquilo que nós não temos sido zelosos diante do Senhor, nós confessamos e nós pedimos a Sua graça, o Seu perdão, que o Senhor possa nos levantar novamente, e que assim como nós fomos desafiados nessa palavra, que possamos sair para fora, o nosso relacionamento com os de fora, com aqueles que não Te conhecem, possamos levar Cristo para essas pessoas também, através de nossas palavras, através do nosso comportamento, através de nossas ações, principalmente através de nossas reações, nós possamos mostrar Jesus Cristo para elas e possamos trazê-las para perto do Senhor. Nós Te agradecemos mais uma vez por tudo. Erga suas mãos para o alto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje, para sempre. Amém. Amém, queridos? Dá um abraço no irmão do seu lado. Tenha todos um ótimo domingo e Deus abençoe.